Vocês já ouviram falar do mito, o mito da família perfeita? O mito da família perfeita. Diz assim que este mito tem feito muito mal a muitas famílias. As dificuldades podem começar na busca do cônjuge perfeito. Você vai formar uma família, você vai procurar um cônjuge. E essa busca do cônjuge perfeito começa um grande problema. Há uma parábola persa que conta que Nasruddin, querendo casar-se, saiu pelo mundo procurando uma mulher. E ele queria uma mulher perfeita. Muito bem. Atravessou o deserto, chegou a Damasco e conheceu uma mulher muito espiritualizada, linda, mas ela sabia pouco das coisas do mundo. E ele desinteressou-se por ela e seguiu em frente. Em outra cidade ele encontrou uma mulher muito culta, mas ela não era muito bonita. Continuou a viagem. Chegou ao Cairo, capital do Egito, e lá encontrou uma moça inteligente, culta, amável, dócil, terna, sincera, religiosa, muito bonita, o tipo da mulher perfeita. E ele falou: é essa. Mas esse encontro só gerou frustração. Sabe por quê? Porque ela também procurava um homem perfeito. Não era ele. Não deu certo. Essa introdução rápida aqui nos faz pensar nessa busca, né, por uma família perfeita. Começando já pela questão do cônjuge. Quem procura um cônjuge perfeito corre o risco de ser descartado por alguém que tenha este mesmo ideal. Todos os maridos são imperfeitos. Todas as esposas são imperfeitas. Todos os filhos são imperfeitos. Logo, não pode existir uma família perfeita. O único homem que podia ser marido perfeito não se casou. É Jesus Cristo. Porque o casamento não fazia parte da sua missão nesse mundo. A mulher que tinha maiores probabilidades de ser uma esposa perfeita era Eva. Veja bem, ironicamente, né? A mulher que tinha maior probabilidade de ser perfeita era Eva, antes de pecar. Mas ela se deixou seduzir pela serpente, arrastou seu marido junto e arruinou a humanidade. Todos nós somos pessoas imperfeitas, vivendo ao lado de outras pessoas imperfeitas, em um mundo que se tornou imperfeito por causa do pecado. E aqueles que já passaram para a igreja ou para a comunidade uma imagem de família perfeita, correm o sério risco de assumir uma postura hipócrita para manter esta imagem. Nas famílias mais ajustadas há conflitos, provações e frustrações. Expectativas ardentemente acalentadas não se realizam. Sonhos alimentados durante anos não se concretizam. Conflitos nunca imaginados podem surgir inesperadamente. Em todas as famílias há primavera, verão, outono e inverno. Primavera com muitas flores, verão com sol e céu azul, outono com muitos frutos, mas também há invernos. Invernos nublados, frios, gelados e tempestuosos. Os conflitos, as provações e as frustrações da vida em família fazem parte dos instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. Os conflitos nos ensinam a andar a segunda milha, a compreender e a perdoar. As provações nos ensinam a conviver com as nossas imperfeições. E as frustrações nos fazem conscientes de que o nosso reino não é neste mundo. Nos faz saudosos anelar a vinda do reino de Deus, onde os nossos sonhos mais pomposos serão realizados. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Essa é uma citação do reverendo Adão Carlos, pastor presbiteriano, adaptada para a introdução desse tema. Hoje nós vamos falar sobre a família espiritual e também a família terrena. É interessante porque a Bíblia ela faz uma distinção.
se você observar, a Bíblia fala de uma família terrena e de uma família espiritual, por exemplo, no ministério de Jesus. Durante os 33 anos que ele viveu aqui nesse mundo, 30 anos, começou o seu ministério até os 33, quando ele foi recebido nos céus. Durante os 33 anos, Jesus interagiu, nós observamos na vida dele, tá, uma dinâmica da família terrena de Jesus e da família espiritual. A família terrena, pai, mãe, filhos, cônjuge, né, os parentes, os agregados que vão formando essa família. E a família espiritual? São os irmãos da fé. Família celeste, família celestial, muitas vezes podemos usar esse termo também. Então, família terrena, humana, segundo a carne. Falei domingo passado da luta do apóstolo Paulo na interação dele com a família terrena, dos conflitos, das dificuldades de ver uma família que muitas vezes alguns membros não eram convertidos, a família segundo a carne. Mas hoje nós vamos falar dessa dinâmica, e inspirado num texto maravilhoso que vai falar da família de Jesus, tá? E essa dinâmica que ele tinha com essa família terrena, e logo em seguida então nós temos a família espiritual. Vamos abrir em Mateus capítulo 12, quem quiser deixar aberto, verso 46 a 50, você tem um registro aqui das duas famílias de Jesus. Ele vai falar sobre essas duas famílias. Nós vamos fazer uma abordagem mais panorâmica hoje, a partir desse texto. A família de Jesus terrena e a família espiritual, celeste, do nosso Senhor Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, seus irmãos, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Até aqui, meus queridos, vamos orar pedindo a bênção de Deus. Ó Pai bendito, na tua casa de oração, em comunhão, Senhor, com a família terrena e a família espiritual, aqui estamos para te louvar, para te bendizer, e agora, Senhor, para meditar na tua palavra. Que ela traga luz, direção nesse tema tão importante, Senhor, da espiritualidade na família. Que possamos aprender, Senhor, à luz do exemplo de Cristo, dos textos sagrados, distinguir, Senhor, entre a família terrena e a família espiritual. Esta dinâmica, Senhor, dessas duas famílias que estamos inseridos, por razões diferentes, Senhor, mas são nossas famílias. Abençoe teu povo aqui, ó Pai. Abra o nosso entendimento espiritual. Desperta o coração daqueles que ainda não entraram na família celeste espiritual, para que realmente sejam tocados essa noite. Aqueles que porventura estejam sofrendo qualquer luta, adversidade, enfrentamento dentro da família terrena, Senhor, possam experimentar a tua graça, a operação do teu Espírito, Senhor, transformando corações e circunstâncias. Abençoe, ó Pai querido, a meditação de hoje, a exposição da tua palavra. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui então o que chamamos da família terrena e a família espiritual de Jesus. Elas duas estavam inseridas nesta experiência. Jesus estava ensinando em uma casa, como nós vemos em muitos outros eventos, tá? A casa estava cheia e ficava difícil o acesso ao Senhor Jesus. A gente viu esse caso do paralítico de Cafarnaum, por exemplo, é um caso clássico. Quando Jesus estava ensinando, a casa cheia, não tinha como chegar até ele, até o Senhor Jesus, e duas pessoas então carregando um paralítico numa maca, tiveram a ideia
Fala assim, nós não vamos nunca conseguir atravessar várias salas, sabe lá, né? Portas e janelas cheias. Nós vamos subir no telhado. Abriram o telhado mais ou menos na sala que Jesus estava e começaram a descer um homem aleijado na frente de Jesus. Vê como que era a busca, né? Para ouvir, para ver, para estar perto, para tocar, para receber a graça de Jesus. Então, mais uma vez, nós estamos com a situação semelhante. Casa cheia, portas e janelas, não tinha como entrar, lotado, Jesus dentro, falando. E ali então aparece a mãe, os irmãos, a família terrena de Jesus do lado de fora. E os discípulos então vão chamar Jesus e falar assim, Senhor, eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. É muito interessante isso. Falava ainda Jesus ao povo, trazendo uma mensagem, povo de Deus, espiritual, e a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. E os discípulos então, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá, eles querem falar, mas não dá, muita gente não vai conseguir chegar aqui. Nós já observamos várias coisas aqui nesse texto. Primeiro, a família terrena de Jesus era facilmente e claramente distinguida do restante do povo. Todos naquela comunidade, Jesus, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, teve uma vida mais comum possível. Eu gosto muito de observar a vida humana, terrena de Jesus, nos evangelhos. E alguns até se espantam, porque você não vai ter um registro minucioso ano a ano, né? Quando ele completou 15 anos, fizeram uma festinha. Quando ele não tem. Você vai ter alguns pontos. Você vai ter a circuncisão, logo que ele nasce. Você vai ver quando ele vai ser levado ao templo, por volta dos 12 anos. Quando Jesus crescia em estatura diante de Deus, dos homens, porque 12 anos, quando ele já participava da Páscoa. Você vai ter alguns eventos mais importantes da vida de Jesus. E depois vai ter um salto, e ele aparece de novo com 30 anos, quando inicia o seu ministério. Interessante isso. Porque isso dá a entender que Jesus teve uma vida tão comum, que não tinha o que se registrar, não tinha o que falar de novidade. Ele tem uma vida comum. Cresceu ali em Nazaré, na sua infância, brincando com outras crianças, com toda certeza. Jesus não devia ser uma criança fora do normal. A palavra de Deus nos fala que havia uma família. Cresceu com seus irmãos, suas irmãs. Você tem passagens interessantes. Por exemplo, no capítulo seguinte, no capítulo 13, a palavra de Deus nos diz que quando ele chegou à sua terra, porque ele saía de vez em quando, ia para alguma cidade, depois voltava para a região de Nazaré. A palavra de Deus diz, verso 54, quando ele chega à sua terra, e estava ensinando a sinagoga, e as pessoas estavam se maravilhando dele, e diziam assim, de onde que vem essa sabedoria? E esses milagres, né? Esses poderes miraculosos, esse aí não é o filho do carpinteiro? Está lá no verso 55. Eles ficaram chocados quando viram Jesus ensinando a sinagoga com tamanha autoridade, já com uma multidão de discípulos seguindo. O povo que cresceu com ele falou assim, rapaz, isso aí não é o filho do carpinteiro? Filho de José. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde que vem tudo isso? E eles se escandalizavam em Jesus, a ponto de Jesus chegar a dizer aquela frase famosa, que diz assim, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E ele não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade, porque o povo que cresceu com ele, nunca tinha visto nele nada que identificasse ele como Messias, o Filho de Deus, de forma alguma. Tanto que quando ele começou a ensinar na sinagoga, eles ficaram chocados, escandalizados. Imagine você convivendo com alguém na sua infância, sua adolescência, ali do bairro, juventude, jogando bola, brincando, e de repente essa pessoa aparece lá na sua igreja, se identificando como o Filho de Deus, o enviado dos céus, né? O profeta que veio, e sinais e prodígios, discípulos seguindo. O povo ficou chocado, se escandalizaram em Cristo. Eles não acreditaram. Ele foi rejeitado ali na sua terra, no convívio com as pessoas. Mas a observação que eu faço é a seguinte, veja como a família terrena de Jesus foi rapidamente identificada, distinguida no meio do povo. Não é esse o filho do carpinteiro?
Como nós sabemos, a história de Jesus é muito interessante. Às vezes você vai ver a palavra de Deus identificando ele como o filho do carpinteiro. Mas há passagens que a gente identifica ele como o carpinteiro. Acredita-se, né? Um estudo panorâmico da vida de Jesus, que Jesus precisou assumir a carpintaria. Para ele se identificar como o carpinteiro naquela cidade, naquela região, provavelmente ele assumiu a carpintaria do pai, porque o pai terreno de Jesus, José, muito provavelmente veio a falecer. E isso fica claramente deduzido da vida de Jesus, porque ele se torna um tipo de um arrimo de família. Ele passa a cuidar da família como se fosse um pai daquela família. Isso a gente vai observar em algumas passagens. Mateus 13:55 diz, não é esse o filho do carpinteiro? Eu acabei de citar para vocês. Lá em Marcos 6 diz, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não vivem entre nós? Nós vemos que Jesus, então, muito provavelmente, com o falecimento de José, ele assume a carpintaria. Vida comum, gente. A gente não consegue imaginar, né? Jesus Cristo levantando de manhã cedo, tomando o café dele, e indo lá abrir a lojinha. Ele teve que abrir a lojinha, preparar as cadeiras, colocar lá para vender, invernizar, entendeu? Atender os clientes, o pedido. Jesus fez isso durante 30 anos, gente. Até os 30 anos Jesus vendeu, né, numa marcenaria, carpinteiro, a carpintaria, fez lá os objetos, colou, né, cadeira, remendou. A Bíblia fala que ele fazia jugo. O jugo de Jesus devia ser muito bem feito. Ele devia fazer tudo com excelência. Isso, de fato, devia ser um destaque. Por isso que ele usa aquela ilustração, vinde a mim, vós todos estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Interessante ele falar isso. O jugo, vocês sabem, né? Era aquela ferramenta que era colocada sobre o lombo, o pescoço de dois animais, né? E às vezes, se ele fosse mal feito, mal talhado, mal preparado, né? Não tinha assim um revestimento, ele fazia o quê? Machucava o animal. Muito provavelmente Jesus fez muito jugo. Muitos dos animais que andavam por aquela região tinham jugos, né, aquela madeira sobre o pescoço, talhada pelo Senhor Jesus. Durante 30 anos ele sustentou. Ele não fez milagres, entenda isso, gente, na sua vida comum diária. E o crente de hoje quer milagre o tempo todo, né? Quer que aconteça coisa extraordinária, né? E é por isso que vem esses falsos profetas prometendo coisa que nem Jesus prometeu e nem viveu. Não, você não precisa trabalhar para prosperar. Você vem na minha igreja, oferece o que você tem, que você vai prosperar. Onde que está isso na Bíblia? Jesus não fez isso durante 30 anos. Ele levantava cedo, talhava lá o jugo dele, vendia, pegava o dinheiro, ia na feira, comprava o peixe, levava para casa, cozinhava. A mulher cozinhava, as irmãs cozinhavam e a família comia. Do suor do teu rosto comerá do teu pão. Jesus viveu como homem. Trabalhou, lutou, né? Teve que estar atento, pagou impostos. Jesus tinha que entender dos impostos, debaixo de um império corrupto, dominadores que cobravam impostos altos, não é muito diferente de nós. E Jesus tinha que ir lá declarar imposto, entendeu? Fazer as contas, pagar. Os empregados, se teve algum ajudante, alguma coisa, vida normal dentro de uma família, sustentando ali. Ele tinha irmã, todos mais novos, provavelmente ele era o mais velho, horas. Se Maria era virgem quando gerou Jesus, no ventre, por obra do Espírito Santo, então ele não tinha irmão mais velho. Era ele que era a autoridade ali naquela casa, porque naquela época, quando falecia o pai, meu irmão, não tinha como hoje não. Não tinha negócio de INSS, previdência, entendeu? Ajuda de... Tem nada. Se não era a família cuidar, a pessoa estava desamparada. Tanto que há exortações na Bíblia, muito interessante. Os apóstolos, quando escrevem, eles chegam a dizer assim, olha, que cada um cuide bem dos da própria casa, porque se não fizer isso, está pior que o incrédulo. Vai exercer piedade lá primeiro, depois aqui. Timóteo. Está lá nas cartas, Paulo orienta o pessoal para cuidar dos próprios familiares primeiro. Questão da prioridade que havia na vida de Jesus é aplicada na vida dos discípulos. É tão forte isso, gente,
que até o último momento, quando Jesus estava pendurado na cruz, paixão de Cristo, Páscoa, lembramos agora, a Bíblia nos diz que quando ele estava preso à cruz, João 19, 25, junto à cruz estava sua mãe, estava lá, a irmã dela, Maria, sua tia, a mulher de Clopas e Maria Madalena. Tinha 4 mulheres junto à cruz. Jesus vai chamar a mãe, vendo Jesus sua mãe. João estava do lado e ele vai dizer assim: mulher, pendurado na cruz, eis aí o teu filho. Tá? E vai se dirigir então para João e diz: João, é o seguinte, ó, eis aí a tua mãe. Sabe o que aconteceu nesse dia? Jesus estava cumprindo ali a sua missão terrena, gente. Acabou. Dali em diante, não havia mais distinção de família terrena para Cristo. No momento em que Jesus morre na cruz e ressuscita, a Bíblia não fala, depois da ressurreição, que ele vai lá voltar para casa. Ele não vai abrir a carpintaria. Ele não vai sustentar mais a mãe, mais os irmãos. Não. A partir daquele momento, tá? Ele se desliga, os laços carnais, humanos, afetivos, sanguíneos, eles se desfazem. E não há mais nenhum relacionamento de Jesus com Maria, sua mãe e seus irmãos nesse sentido. A partir daquele momento, Jesus estava agonizando na cruz, ele está transferindo, tá, os cuidados para alguém de sua confiança. E pela providência de Deus, o apóstolo que viveu mais tempo, ficou velhinho, foi João. Olha a providência de Deus e os planos de Deus. Mas a gente observa que Jesus tinha o que nós podemos chamar de uma prioridade para com a família terrena. Preso na cruz, morrendo pela humanidade, ele não deixou de se preocupar com seu pai e a sua mãe, no caso, mais velha. Olha aí que lição importante para os dias de hoje, né, gente? O que a gente mais escuta nos dias de hoje, o que é? É aquela velha história, né? Uma mãe cria 10 filhos. 10 filhos não cuida de um pai e de uma mãe. Como nós temos visto isso acontecer, infelizmente? As pessoas não cuidarem dos seus pais, das suas mães, e até mesmo da sua família terrena. É questão de prioridade. A palavra de Deus vai nos falar muito sobre isso. Acabei de falar de Timóteo, quando ele vai orientar sobre a questão da igreja cuidar, porque a igreja pode ter esse braço. Tem. A igreja tinha. A palavra de Deus nos fala que haviam necessidades materiais, alimento, momentos de crise, como nós estamos vivendo no nosso país, de desemprego. A igreja deve sim, e é pecado não fazê-lo. A Bíblia diz que se estiver no teu poder ajudar, e você não fizer, nisso está pecando. Nisso está pecando. Então vamos dizer, uma família da igreja está passando fome, necessidade, perdeu o emprego, uma coisa séria, real. E a Bíblia diz que devemos atendê-lo. Mas, quando o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo, ele diz assim, ó, mas peraí, nós vamos cuidar das viúvas, que era um problema que eles tinham naquela época. Viúva desamparada. Toda viúva era desamparada. A igreja foi a única organização, a primeira, a se preocupar com os viúvos e as viúvas, porque isso é cristianismo. Tá? Isso é cristianismo, está lá. Piedade, fé, espiritualidade é cuidar dos órfãos das viúvas, está lá em Tiago, e se manter longe da corrupção desse mundo. Quer dizer, vida com Deus, tá? Santificação, oração, espiritualidade e ação, serviço. A essência do cristianismo é Cristo, a prática é serviço. Falei isso no grupo de estudo essa semana que passou. Então, ali Paulo orienta, olha, tudo bem, vamos cuidar das viúvas, dos menos favorecidos, aqueles que de fato estão passando dificuldade, mas olhe, veja se alguma viúva tem filhos ou netos. Antes de acolher uma viúva, de dar uma cesta básica e falar, escuta, a senhora tem filho ou neto na igreja? Ah, vamos lá, tenho um... Ah, peraí, chama o neto, chama o filho. Prioridade é você cuidar da sua mãe, filho. Ela cuidou você, ela carregou, amamentou, sustentou, agora você cuida dela. Está lá, 1 Timóteo 5, verso 4. Exorta, ele diz, para que esse povo aí, ó, aprenda primeiramente, que de prioridade, primeiramente, olha só, a exercer piedade para com os da própria casa,
e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Olha, se alguém não cuida dos seus, especialmente da própria casa, olha que palavra forte, tem negado a fé. É uma coisa assim, negou a fé. Negou a fé, olha que coisa séria, espiritualidade muito prática. Espiritualidade não é uma teoria, uma coisa que eu aprendi teórica, não é prática, gente. A essência é Cristo, a prática é o serviço. Negou a fé e está pior que o descrente. Paulo está dizendo que um crente que não cuida dos da própria casa está pior que o incrédulo lá fora. Negou a fé, olha que coisa séria, gente, né? Olha que desafio que todos nós temos. Primeiro, exercer piedade com os da casa, recompensar os progenitores e cuidar da família terrena. Eu sei que é uma luta esse negócio, porque você tem sogro e sogra e a sua esposa também tem sogro e sogra, né? Então se você fizer para um, vai ter que fazer para o outro. Aí começa a luta, né? Olha, está precisando pintar lá, né? Você vai lá na casa, deixa eu perguntar aqui, você que tem pai, mãe já de idade, você vai lá na casa, como é que está o fogão da sua mãe e do seu pai? É aquele mesmo fogão que quando você tinha 5 anos de idade? Aquele mesmo fogão? Vergonha, rapaz. Você já trocou 5 vezes de fogão e a sua mãe está com aquele fogão velho vazando, entendeu? Que sai aquelas labaredas desse tamanho assim, que queima as panelas. Troca o fogão da sua mãe e do seu pai, é prático isso aí. Quem tem levado o seu avô, sua mãe, seu pai, já de uma certa idade, com limitação no médico? Isso é sério, gente. Olha, nossa igreja tem um abrigo de idosos. O maior problema que a gente enfrenta no abrigo de idosos, sabe qual que é? Os filhos largam lá. Não é errado, viu, gente? Existem determinadas doenças que eu vou falar para você. Uma família não consegue cuidar. Precisa de gente profissional, enfermeiro, treinado. Existem coisas sérias. Vai cuidar de uma família que tem um problema mental, idoso, já ficou, né, senil. Olha, é complexo, não estou falando isso. Não é errado a gente buscar ajuda profissional em alguns casos. Mas o que a gente vê, vai lá no abrigo que você vê. O que mais acontece? Eles não sabem o que fazer, os filhos abandonam. Largam lá, não ajudam nem financeiramente. Alguns malemar mandam dinheiro. Tem que pedir pelo amor de Deus para visitar o pai e a mãe. E às vezes morre e não vê. É triste isso que a gente vive na nossa geração. Agora, aplicando para a nossa vida, né? Como é que está a parede lá da casa da sua avó, da sua mãe, do seu pai, lá da sala, tudo, né? Tudo pintura. Quem que vai pintar? Eu sei, filho. Às vezes ela está vivendo lá da aposentadoria, que mal paga os remédios. Quem que vai ajudar? Pai e mãe. Quem cuida é filho. Olha o desafio, isso está na palavra de Deus. É prático, simples, prioridade. Jesus estava pendurado numa cruz, preocupado quem que ia cuidar da mãe dele. Porque as irmãs, cada um já deve ter arranjado seu marido, cada irmão seguiu o seu caminho, e ela ia ficar sozinha. Quem que ia cuidar de Maria? Jesus já delegou para João. A prioridade na família. Outra coisa, a questão do testemunho e da evangelização. Domingo passado eu falei bastante de Romanos 9. Não vou citar de novo aqui a passagem, tá? Romanos 9 é aquela passagem que Paulo compartilhou com seus leitores, com nós, que ele tinha uma grande, diz o texto sagrado, tristeza e incessante dor no coração dos seus familiares que não conheciam a Cristo. Era uma tristeza no coração dele. Eles tinham uma tristeza. Fala, crente não pode ter, né? Tem, era grande, não é pequeno não. E era algo incessante, sempre que ele pensava, ele orava. E domingo passado eu falei bastante disso. Não era uma coisa inerte. Ele se preocupava e ficava preocupado. Não, ele agia. A Bíblia diz que ele orava, ele testemunhava, ele evangelizava. Então, meu querido, o apóstolo Paulo, ele teve atitudes. E ele chega a dizer assim, olha, a minha oração, ele fala, é para que eles sejam salvos. Ele se preocupava espiritualmente com a sua família, tá? Seus parentes da carne, e ele orava incessantemente, constantemente, para que eles conhecessem a Deus, para que conhecessem a Cristo. Falamos bastante semana passada desse ponto, daquele amor de se colocar no lugar, difícil compreensão, é um amor substitutivo. Quando Paulo fala, e outros personagens da Bíblia, né? Paulo chega e fala assim, eu queria ser anátema, ele fala assim, eu me colocaria no lugar deles.
É quando Moisés, por exemplo, nós citamos, Moisés chegou a dizer assim: Senhor, perdoa o pecado desse povo, senão me risca do livro da vida. É uma coisa tão profunda, de você se colocar no lugar. Imagina um pai que vê um filho perdido, um filho, sabe, aquele amor de pai e mãe que se coloca no lugar do outro. Esses profetas, sacerdotes, eles estavam se colocando no lugar do povo, e muitas vezes as suas orações e as suas atitudes eram nesse sentido, como aconteceu com o rei Davi. Chocante para alguns, porque quando o rei Davi morreu, o filho dele morreu, perdão, a palavra de Deus nos diz que o reino todo ficou sem entender, porque não era um filho bom não, viu? Não era um filho bom. Quem conhece a história sabe que não era um filho bom. Absalão era danado, como a gente diz, filho que deu trabalho para Davi, foi o filho mais complicado que ele teve. Mas quando Absalão morreu, a palavra de Deus nos diz que o rei, profundamente comovido, subiu à sala e ele chorava, que todo mundo ouvia, e gritava: Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu morrer por ti em teu lugar, Absalão, meu filho. Quer dizer, é o amor substitutivo, é você se colocar no lugar do outro, estar preparado para sofrer consequências no lugar de alguém que tu amas. Pode ser um membro da família, que não conhece a Cristo, e sabe lá Deus para onde ele vai, se ele partir desse mundo sem Cristo. Então, isso não é, a tristeza ela não é paralisante. A tristeza, né, que Paulo fala lá, não é para, e agora, vou ficar lamentando a vida, minha família, ninguém conhece a Cristo. Não, deve nos mover a orar, a testemunhar, a pregar o evangelho, a aproveitar as oportunidades. Às vezes chamar em casa por encontro, um café, e vamos fazer aqui uma oração, dar uma Bíblia de presente, insistir da melhor maneira, numa maneira consciente, numa maneira sábia, né? Enfim, isso nós falamos bastante semana passada, quem quiser pode acompanhar na internet. Há um aspecto também, dentro do contexto da família, existe a questão da submissão. É uma palavra forte, difícil. Nós sabemos que a palavra de Deus, mandamento, né, mais importante na Bíblia: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que compromisso. Você imagina que Jesus, em algum momento, ele desacatou o pai e a mãe? Mas nunca, impensável isso. Em nenhum momento Jesus quebrou o 5º mandamento. Honrou pai e mãe. E honrar começa desde a infância até a idade adulta, porque depois de um período já começa o outro aspecto, o cuidado. Ouvir e atender às necessidades do pai e da mãe. A Bíblia fala sobre as mulheres submissas ao seu marido, um tema muito difícil para tratar nos dias de hoje, mas para mim é a coisa mais simples do mundo, e não há nenhum problema. A palavra submissão, submissão, se submeter à missão do outro. Qual que é a missão do marido? Quando a Bíblia fala assim: mulheres, submetam ao vosso próprio marido, aí vai lá: maridos, amem as vossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Qual a principal missão número 1 do marido? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Então, mulher, deixa eu falar uma coisa para você, Deus só está mandando aqui uma coisa: facilite para que o teu cônjuge, o teu marido, te ame como Cristo amou a igreja. É isso que eu estou falando. O que é submeter? Submeter a missão dele. Qual que é a missão dele? Me amar. Simplificou tudo. Não é essa coisa idiota que a gente vê num país machista como o nosso, que os homens são violentos com as mulheres, que as mulheres apanham dos homens, tem que baixar a cabeça. Para, isso é caso de polícia. Como é que chama? Maria da Penha, né? Maria da Penha? Lei Maria da Penha na cabeça desses homens machistas. A Bíblia não defende machismo. A Bíblia defende um elo de submissão em que o homem tem uma missão para com a mulher e a mulher uma missão para com o homem. Nenhum momento você vai ver na Bíblia defendendo esse tipo de atitude. É a mulher colocar o peso sobre o homem, ele tem a responsabilidade, ele responde e ele tem uma missão principal: amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Contexto dos filhos, falamos muito na série passada. Filho, obedecei em tudo a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Diante de Deus, quer honrar a Deus, ame, obedeça aos seus pais. É esse o princípio que nós temos.
A formação de uma nova família é um ponto muito importante. Jovens que estão aqui, que estão pensando em formar uma família, quando a gente fala de espiritualidade na família, a gente tem que lembrar uma coisa. A maior preocupação que um cônjuge precisa ter, quando você vai se unir a alguém, eu até citei aqui, no passado, esse livro é muito bom. No passado, meus queridos, os jovens comprometidos com Deus na formação de uma nova família, não procuravam uma parceira ou um parceiro que seja, que estivesse perdidamente apaixonado naquele momento, mas quem pudesse amar continuamente e pudesse lhe ajudar a servir ao Senhor melhor. Sabe, isso se aplica a tudo na nossa vida. Essa amizade que eu estou tendo, ela está me levando para mais perto ou para mais longe de Deus? Se isso aplica a uma mera amizade, se esse meu trabalho, ele me proporciona honrar a Deus, servir a Deus e me coloca mais perto de Deus ou não? Dirá uma pessoa que vai me unir, os dois se tornar uma só carne. Vai ser pai ou mãe do meu próprio filho. Eu vou viver com essa pessoa até o fim. A preocupação que eles tinham era o seguinte: essa pessoa vai me ajudar, como diz ali o pensamento, a servir o Senhor melhor. É uma pessoa que vai me ajudar a servir a Deus melhor. Meu querido, a primeira preocupação que você tem que ter quando você vai procurar alguém, essa pessoa vai me ajudar a buscar a Deus. Se for marido, vai ser líder espiritual. Vai ser aquele que vai chamar a esposa para orar, vai chamar o filho para orar. Quando vê um problema, não vai ficar só gritando, esperneando, não, mas vamos buscar Deus, vamos colocar Deus no centro do problema e da casa. Se for esposa, vai ser aquela esposa que vai falar de Jesus às crianças, orar com a criança quando estiver amamentando. Como é que eu vou dar o meu filho na mão de uma mulher que nem crê em Cristo, pelo amor de Deus? E vou querer que meu filho seja cristão depois? Que siga o Senhor? Ou então Deus não é importante para mim. Então a primeira preocupação, dentro do contexto da espiritualidade na família, na formação de um novo lar. É interessante isso. A Bíblia é muito forte, muitos textos, né? Paulo fala, não se coloque em julgo desigual com quem não crê. Está na Bíblia isso, lá em 2 Coríntios 6,14. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, ela está livre para casar de novo, com quem quiser, mas somente no Senhor. 1 Coríntios 7, capítulo 7, verso 39. Todo o capítulo 7 é interessante. Paulo está fazendo perguntas e respostas sobre a família. No capítulo 7, ele vai, como se fosse, é mais ou menos assim. Ele recebeu uma carta com uma série de perguntas, e ele está respondendo uma carta com as respostas. É como se você estivesse assistindo uma pessoa, ouvindo uma pessoa no telefone, e do outro lado você não sabe o que está sendo perguntado, mas você pressupõe, você deduz diante da resposta. Olha, quanto aos casados, Paulo responde desse jeito no telefone. Diz o Senhor, assim, assim. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Leia com calma na sua casa. A orientação tão importante que havia no passado, no que diz respeito a isso. A Bíblia diz em Gênesis, que os dois deixam, pai e mãe, e se tornam uma só carne. E depois é dito ainda a Abraão, que ele deve sair da sua terra, se unir, sair da sua parentela, da casa do seu pai, para formar uma família e para cumprir o projeto de Deus. No momento que eu formo uma nova família, eu preciso ter uma identidade nessa nossa nova família, que é um grande problema que nós vivemos. Às vezes, filhos que não sabem separar e pais que avançam demais. Interferem, não deveriam interferir. Infelizmente, não são todos, você sabe. Conheço muitos sogro e sogra que é uma segunda mãe, segundo pai. Que ama mesmo, que não inferniza a vida dos filhos, né? Conheço muito mesmo. Mas todo mundo acho que conhece um sogro ou uma sogra que é um inferno. Fala a verdade. Todo mundo conhece. Olha, eu já vi casos de sogro e sogra atrapalhar o casamento. E o camarada não cortou o cordão umbilical. Mamãe, né? Corta. Deixa pai e mãe e se une a sua mulher, os dois uma só carne, há uma identidade na família terrena. Precisa cortar o cordão umbilical. Até para Abraão foi dito para ele, Deus tinha um projeto na vida dele, falou, os pais vão atrapalhar. Sabe o que Deus fez? Foi o seguinte, filho, deixa a parentela, deixa todo mundo aí, sai da casa do teu pai, sai, que eu vou fazer um trabalho na sua vida. Tem muitos
que tem problema nesse negócio, essa distinção até onde a invasão. Um sogro e uma sogra pode ser uma bênção. Bênção na vida da família nova que se forma. Ou uma desgraça. Vai às vezes envenenar o cônjuge, vai encher a cabeça dele ou dela de minhoca. Você sabe que isso acontece, né? Falando um monte de besteira, colocando desconfiança. Ah, o fulano não chegou, onde ele está? Isso existe, gente, vocês sabem que existe. Então você, pai, mãe, que os filhos já estão grandinhos, que já estão seguindo os caminhos, deixa eles sofrer um pouquinho, aprender. Deixa eles se resolverem, não se mete em tudo. Dê os conselhos, mostra o caminho, fale, mas deixa eles, não interfere demais. Por fim, além da família terrena de Jesus, a Bíblia nos fala de uma família espiritual. A palavra de Deus nos diz que depois de Jesus ser comunicado que a sua mãe, suas irmãs estavam lá fora, uma resposta difícil às vezes, que ele vai dar, difícil às vezes de compreender. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Interessante isso. Jesus não está aqui negando. Gente, até o último momento, na morte de Cristo, a mãe dele estava lá. E ele está preocupado com ela. Mas ele está falando que naquele momento, ele tinha uma missão, algo a fazer, que Deus colocou, e ele tinha que fazer. Ele estava cuidando da família espiritual. E ele vai responder e terminar dizendo assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, ele vai apontar os discípulos, tá? Eis minha mãe e meus irmãos. Ué, então ele está negando a família terrena? Está contradizendo toda a Bíblia, tudo que vai ser dito depois e foi dito antes? De forma nenhuma. Jesus está simplesmente aqui mostrando que há uma distinção, a família espiritual. Todo aquele, ele diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão e é minha mãe. O segundo ponto que nós temos, vão ser só dois, né, grande divisão aqui, com subpontos, claro, tem a ver com a família espiritual. Jesus fala dessa família. Primeiro que o convite é feito a todos indistintamente. Olha lá, qualquer. É um convite, qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, é meu irmão e minha mãe. Ele está falando de um relacionamento que ultrapassa a questão sanguínea, cor de pele, raça, família, clã. Há um elo que nos une, gente, que está além. Precisamos entender a família terrena, mas ultrapassando esses limites da família terrena, existe a família espiritual. Temos compromisso com essa família espiritual. Temos compromisso com essa família espiritual. Temos um convite para participar dela. Paulo, na carta aos Gálatas, diz, olha, todos vós são filhos de Deus. Mediante o quê? Ele diz, a fé em Jesus Cristo. Todos, quando foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Cristo é o elo. Tá? Cristo é o elo. Não pode haver nessa família, judeu nem grego, não há diferença nessa família, são todos iguais. Nem escravo nem liberto. Essa diferença não existe por questão de raça, por situação, e porque naquela época havia ainda a questão do escravo, do senhor. Nem isso mais diferenciava. Os dois se tornavam irmãos. Não é por questão de sexo, ele diz, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo. Olha que coisa linda. Então existe uma família, além da terrena, que você nasceu, você não escolheu. Imperfeita, deve ser imperfeita. Seu pai e sua mãe são imperfeitos, mas Deus te colocou lá. Mas eles têm muito problema, quem sabe para você ser luz lá dentro. Você cuidar, orar, interceder e evangelizar aquela família. Às vezes não, Deus te abençoou tanto, que te deu um pai e uma mãe temente a Deus, que te mostrou o caminho. É uma bênção dobrada. Mas mesmo que não tenha sido isso, mesmo que eles não temam a Deus, é a família que você nasceu, você não escolheu, mas Deus te colocou lá dentro. Para você honrar, orar, interceder, cuidar até o último dia da sua vida. Mas agora, essa família espiritual, não há distinção, judeu, grego, escravo, liberto, homem e mulher. Todos somos um em Cristo. Não importa a condição financeira, né? Nada nos diferencia aqui. Somos todos um em Cristo.
Ele diz: esse é meu irmão, como diz, minha irmã e minha mãe. Olha que coisa linda. Ele não faz distinção. No momento que nós nos tornamos íntimos de Deus, tá? Nós nos tornamos um com o outro em unidade. Começa com Deus. Olha que a palavra de Deus diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, a minha condição para ter comunhão com o irmão, sabe qual que é? Primeiro de tudo, eu tenho que resolver minha vida com Deus. Para mim entrar nessa família, porque tem muita gente que gosta, sabe? Porque a gente é acolhedor, gente. Não é? Só chega lá, qualquer lugar que você vai, você é bem tratado, bem recebido, né? O camarada encosta o carro, o diácono já vai com guarda-chuva. Fala: rapaz, que lugar que isso acontece? Fala a verdade. Quando você vai lá no banco, vem um cara com guarda-chuva te pegar lá na porta? Vem não. Ele vem com conta para você pagar, entendeu? Onde você vai, o cara vai com guarda-chuva, recebe, você entra aqui. Aí tem um diácono simpático lá, com um sorriso aberto, seja bem-vindo, né? Aí ele entra aqui, o ambiente climatizado, ar-condicionado. Aí uma música bem preparada pelos irmãos, né? Tem que aguentar um sermão aí do pastor, mas passar, tá acabando, tá acabando. Termina, todo mundo se abraça, vai lá tomar um café. No outro domingo o cara não vem, o pessoal liga: ô, tá tudo bem com você? Rapaz, ele não precisa nem de Deus. Num certo sentido, humano falando, algumas pessoas podem se encantar com a comunidade, com o acolhimento, né, com esse relacionamento gostoso que a gente tem, um ora pelo outro. Quando o outro teu irmão está sabendo, está passando um problema, vamos orar por você, e a gente põe o nome na reunião de oração, e está intercedendo, e a gente fica feliz. Quando a pessoa é abençoada em alguma área da sua vida, a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Igreja verdadeira é isso é bom demais. Ainda bem que é assim, mas a condição, meu querido, para a gente ter união de verdade, comunhão de verdade, começa com Deus. Cada um individualmente teve que tomar uma decisão, falando horizontalmente. Eu não estou negando a soberania de Deus, o propósito de Deus tinha na sua vida, a eleição, não é isso aí, não é hora disso. Estou falando no outro aspecto que a Bíblia aborda muito. Você foi um dia tocado pelo Espírito, despertado para servir a Deus, para amar a Deus. Você entrou numa comunidade, você faz parte de uma família, a família de Deus. Essa família espiritual, se você andar na luz como Ele está na luz, você tem comunhão uns com os outros. Diz então lá 1 João capítulo 1, por quê? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus nos convida então a acatar, a ouvir esse chamado, esse convite para fazer parte dessa família. É uma família espiritual. O nosso compromisso a edificar esta família, tá? A interceder por essa família, a ajudar a manter a unidade nessa família, o trabalho dessa família. Nós temos um compromisso com essa família, assim como tem com o outro. Começa lá. Porque alguns pulam, deixa de exercer piedade em casa, que exercer aqui, fica feio. Não fica bem. A Bíblia diz que isso aí negou a fé, está pior que incrédulo. Mas peraí, depois que eu cuidei, tem essa outra família. Que benção. Nós temos privilégios e deveres, né? Privilégios e deveres dentro dessa família. Eu devo estar intercedendo. Você tem orado por essa família? Você tem orado por um irmão que está passando por uma provação, uma privação? Você tem ajudado a sustentar esta causa? É um compromisso que eu tenho. Eu fui chamado com esse compromisso a sustentar essa causa. Você tem trabalhado pela unidade dessa família. Olha que coisa importantíssima. A palavra de Deus nos fala muito sobre isso. Paulo fala em Efésios 4. Andeis de modo digno da vocação que for chamado. Como é que andar de modo digno? Aí ele vai dizer: se esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Então o meu dever, orar, interceder e trabalhar para que haja paz no meio do povo de Deus. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente promove desunião. Faz a nossa fofoca, fala uma coisa que não devia falar na hora errada, pisa no calo do outro. Aí a gente diz assim: não, tem que perdoar. Mas vamos devagar. Se eu ofendi o irmão, a Bíblia fala primeiro para mim. Vai lá e peça perdão, acerte. Na hora que você vier trazer uma oferta aqui, a Bíblia diz: deixa do lado, vai lá e acerta a sua vida, depois você volta para ofertar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não aceita. Porque o nosso relacionamento horizontal antes tem que ter vertical.
No momento que eu ofendo o irmão, eu quebrei meu comunhão lá em cima, quebrou aqui também, está tudo errado. Deus não aceita, começa a dar problema. Preservar a unidade, esforçando diligentemente dentro dessa família, por preservar a unidade do Espírito. Ser temente a Deus e me colocar à disposição para edificar este grupo, sabendo que através disso vai acontecer algo extraordinário. Eu acho lindo, caminhando para o final, João 17, quando a oração sacerdotal de Jesus, a maior marca de uma igreja, acredite, a maior marca de uma igreja é a unidade desse povo em amor. Porque Jesus vai dizer assim, ó, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra. E eu rogo, ele diz, a fim de que eles sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Eles sejam um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. A unidade da igreja era a marca que Jesus intercedia para que o mundo vai olhar para a igreja e vai dizer, esse povo se ama. Que coisa, hein? Mais do que eu falar bonito, do que eu fazer um monte de coisa bonita lá fora, esse povo se ama. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, nós devemos ajudar os necessitados, mas primeiro os domésticos na fé, porque é condição. Se eu saltar daqui e ajudar alguém lá fora e deixar de ajudar alguém aqui dentro, eu quebrei a marca principal que anuncia que Deus existe, que nós somos um povo. Olha que coisa profunda. Primeiro cuida dos de dentro, depois dos de fora. Assim como acontece em casa. Primeiro dos seus, depois da igreja. Aí dentro da igreja, primeiro os da igreja, depois os de fora. É uma lógica. E a Bíblia diz, e continua Jesus falando, e eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oração de Jesus pela igreja. Para que haja comunhão, amor, unidade, de tal forma que o mundo olha e fala, pai, o pessoal se ama. Olha como um ajuda o outro. Olha como um abençoa a vida do outro. Isso aí mexia, tocava com as pessoas de fora. E é por isso que a igreja primitiva, a palavra de Deus diz que era um coração e alma da multidão dos que criam. E a palavra de Deus nos dizia que lá em Atos 2, que diariamente eles perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, unidade, ó, a igreja vivendo junto, unido. O que acontecia? Contavam com a simpatia de todo o povo, e por isso Deus acrescentava dia a dia os que iam ser salvos. O amor e a unidade dentro da igreja contagiava as pessoas. Eu quero estar lá porque tem alguma coisa diferente daquele povo lá. Deus habita ali dentro. É o maior testemunho, a maior pregação que nós podemos fazer para os de fora, gente. Eu concluo com você, primeiro a família terrena. Prioridade da família terrena, gente. Pensa nisso. Pensa lá no seu cônjuge, nos seus filhos. Pensa no seu pai, na sua mãe. Nos seus progenitores que te criaram. Prioridade, gente. Evangelizar, orar, interceder por a família terrena, submissão dentro do contexto da família e princípio fundamental, se você quer formar uma nova família jovem, procure alguém que te leve para mais perto de Deus, não para mais longe. E quanto à família espiritual, esse convite é indistinto a todos. Está sendo feito para todos. Todo aquele, qualquer, Jesus diz, a união desta família está fomentada na nossa união com Deus. Buscar a vontade de Deus em comunhão com Ele. E por fim, a unidade que eu e você somos desafiados a buscar dentro desta família. Eu queria fechar meus olhos e orar. Ore pela sua família terrena e pela sua família espiritual. É sua, você está aqui, você faz parte desse povo. Deus tem um compromisso. Você tem um compromisso com Deus, Deus quer te usar. Vamos orar. Nós estamos colocando diante de Deus a nossa família terrena. Você tem alguma coisa na sua família terrena que, quem sabe, é um pai, uma mãe que não conhecem o Evangelho ainda. Paulo tinha uma tristeza
grande e incessante, porque ele sabia que alguns entes queridos estavam partindo desse mundo sem Cristo. Coloque diante do altar esse nome. Você tem uma família espiritual. O que você tem feito para edificar esta família? Para servir dentro dessa família? Quais os seus dons? Como você tem usado esses dons para a glória de Deus? Oremos. Ó Deus, nós temos duas famílias, Senhor, que nos beneficiam, nos proporcionam tantas bênçãos, Senhor. A família terrena, os pais.